Olá pessoal, tudo bem? Professor Rômulo aqui com vocês. Vamos para a nossa primeira aula, Geografia, nossa querida turma do nono ano. Nono ano, Geografia. Então gostaria que você pegasse aí o seu material, prestasse atenção. Capítulo 3 do livro de Geografia, pessoal. E nós vamos estudar sobre o continente europeu. Continente europeu. Okay? No capítulo 3 do nosso livro de Geografia, que falarmos, pessoal, do continente europeu, né? O continente europeu, no sentido histórico, né? Você tem aí uma das mais antigas e principais civilizações desde a época antiga, desde a história antiga, ok? E o continente europeu, na verdade, ele é uma península chamada de Europa. Observe aí esse mapazinho aí do mundo, onde a gente colocou aí para você ter uma visão geral de todo o nosso planeta, todo o mapa aí do mundo, onde você tem aí de forma colorida os diferentes continentes, ok? Só para a gente relembrar mais ou menos aí. E nessa faixazinha aí azulada, o mapazinho azulado, é onde você encontra aí o continente europeu, ok? E aí você vai perguntar, professor Rômulo, mas você colocou aí que a Europa é uma península. E o que é uma península? Pronto, muito bem, querido aluno. Por causa disso, já coloquei aqui para você saber o que é uma península. Península é uma porção de terra de uma certa extensão, cercada de água por todos os lados, salvo por um, ok? Através do qual se une a uma área maior de um determinado território. Então isso aí é uma península, onde você tem uma extensão de terra, onde ela é praticamente toda cercada por água, exceto por um local, que é onde vai acontecer o contato, o movimento dele com outros povos, com outras regiões, no caso com outros continentes, certo? E que você tem essa grande faixa de terra, de territóriozinho aí, ok? No próximo slide a gente está vendo aí alguns marcos do desenvolvimento europeu. Como eu falei para vocês, a Europa, continente aí marcado por repletas formas, repletos momentos, por grandes impérios, civilizações. Eu coloquei alguns para a gente relembrar aqui, para a gente aprender, para a gente conhecer um pouco. Então, por exemplo, na antiguidade nós tivemos no continente europeu a presença de grandes impérios. Dentre eles eu estou destacando aí os gregos, né? O Império Grego, que muito marcado aí pela sua importância cultural, pela sua forma, né, de desenvolver a cultura, o idioma, e também o Império Romano, que foi o maior império do mundo antigo. Então, esses dois grandes impérios estiveram presentes e foram muito importantes na constituição e na construção do que nós chamamos hoje de Europa, do continente europeu. Também, pessoal, lembrando um pouquinho aí o feudalismo, ok? O feudalismo. Professor, o que foi o feudalismo? Está aí explicando para você. Feudalismo foi o sistema econômico que marcou, que perdurou aí durante a Idade Média. Praticamente é um período de 1000 anos, durante aí mais ou menos um milênio, você teve aí o feudalismo, esse sistema econômico e político que perdurou e que foi responsável ali por toda essa forma, essa organização social, política, econômica da Idade Média. Depois, pessoal, outro movimento muito importante que aconteceu foi o Iluminismo, ok? Iluminismo foi um movimentozinho cultural ali do século XVIII que combatia o autoritarismo, okay? O autoritarismo, o absolutismo que era imposto pelos reis monarcas da Europa, e também criticava muito o autoritarismo da igreja, né? Onde se acreditava que a vontade divina ela deveria ser observada de qualquer modo, de qualquer maneira, sem nenhuma crítica, sem nenhuma reflexão, com todos os seus dogmas. Então o iluminismo criticou muito esse autoritarismo, tanto por parte do Estado, do governo, né, dos reis, do absolutismo, como também por parte da igreja,
através dos dogmas, das críticas, ok? E a Europa, pessoal, último pontozinho aí, viveu grandes marcos de revolução, sobretudo coloquei aqui, acredito que as duas principais revoluções, a Revolução Industrial, né, foi ali na Inglaterra, através ali do desenvolvimento da indústria, das máquinas, e também a Revolução Francesa, ali que foi um marco no final da Idade Moderna, ok, pessoal? Então esses aí são os principais pontos aí para a gente entender um pouquinho do contexto, né, do continente europeu. E aí no próximo slide nós vamos ver aí, pessoal, a Europa, como eu disse, é uma península. Eu coloquei aí as principais penínsulas europeias. Então dentro dessa península maior, você tem aí algumas divisões de outras penínsulas, como por exemplo a Península Escandinava, regiãozinha ali onde você encontra ali a Suécia, a Noruega, a Finlândia, os países nórdicos. Lembrando aí, pessoal, os nórdicos, né, de onde vieram, tinha ali a presença dos chamados vikings. Quando você vê um pouquinho sobre a cultura nórdica, né, quem gosta aí um pouquinho da mitologia nórdica dos vikings, era exatamente aí essa região da Península Escandinava. Também temos aí a Península da Jutlândia, né? Regiãozinha ali da Dinamarca, um pedaço da Alemanha. Então é uma outra faixazinha de terra, uma outra penínsulazinha que também nós encontramos ali no continente europeu. Temos a Península Itálica, ó, o próprio nome diz, você já vai associando aí. Temos ali a Itália, temos ali o Principado de Mônaco, temos ali o Vaticano que é um território dentro da Itália, é um estado, né? O Vaticano é um estado dentro da Itália, ok, pessoal? Temos aí a Península Balcânica. Professor, quais são os países? Tá aí, coloquei alguns, não todos, ok? Não tá todos aí, pessoal, alguns, só para a gente ter uma noção da Península Balcânica: Bulgária, Albânia, a Grécia, entre outros, ok? Então outra penínsulazinha que nós encontramos ali no continente europeu. Temos a Península Ibérica, que talvez historicamente seja a que a gente mais se relacione, mais tenha contato. Por quê, professor? Porque na Península Ibérica temos ali Portugal e Espanha, e foram os primeiros povos que vieram colonizar o Brasil. Muito bem, então por isso você faz essa associação da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e aí tem esse vínculo histórico maior conosco. E temos ali a península, né? Coloquei aí também como península, aquela regiãozinha ali do Reino Unido, que aí você tem, ó, países como a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, regiãozinha ali do Reino Unido. Olha como é interessante, pessoal, quem acompanha mais o mundo dos esportes, né? Quando tem a Copa do Mundo, esses países eles disputam a Copa do Mundo de forma individual. Você vai ver lá a seleção da Inglaterra, a seleção da Escócia, a seleção do País de Gales, a seleção da Irlanda do Norte. Copa do Mundo, futebol, eles dividem de forma individual, cada país aí disputa o seu. Quando são os Jogos Olímpicos, quando são as Olimpíadas, esses países se reúnem e eles disputam debaixo da bandeira do Reino Unido. Exatamente, interessante, né? Quando é as Olimpíadas, eles se reúnem e eles não disputam a Olimpíada de forma individual, eles se reúnem debaixo da bandeira do Reino Unido, e aí eles vão para a competição e tem lá Reino Unido, né? Que é a famosa Grã-Bretanha, que é o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é essa regiãozinha aí, como eu já expliquei para vocês. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para frente. Aí, pessoal, no próximo slide nós vamos ver aí que a Europa ela está limitada pelo Oceano Glacial Ártico e outros corpos de água no norte. Então, norte do continente europeu, você tem a presença aí principalmente do Oceano Glacial Ártico. A oeste, você vai ter aí o Oceano Atlântico, ok? Lembrando, o Oceano Atlântico é aquele que também, né, estamos aí separados dos europeus e dos africanos pelo Oceano Atlântico. Então, se cair na prova aí, se alguém lhe perguntar, né, qual é o oceano que separa Brasil de Europa?
Opa, lembrei a aula de geografia, o professor explicou, é o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico, tendo como referência a Europa, fica a oeste. Também lá na Europa, você tem a presença do mar Mediterrâneo ao sul do continente europeu, e o Mar Negro por vias navegais interligados ao sudeste. Então coloquei aí, pessoal, os principais oceanos, né, os principais mares aí que estão presentes no continente europeu. E os rios, professor Romo, quais são os principais rios da Europa? Tá aí, Rio Danúbio, Rio Elba, Rio Loire, Rio Reno, Rio Rodano e o Rio Volga. Esses são aí alguns dos principais rios do continente europeu. E se você perguntar, professor, e como é que é o clima e as vegetações da Europa? Coloquei também aí para você, okay? Os principais. Então, com relação ao clima, né, você tem o temperado continental, que a principal vegetação desse clima são as estepes. Tá aí, meu querido aluno. Também você tem outro clima muito predominante na Europa, que é o clima subpolar. Principal tipo de vegetação desse clima, a taiga. Tá aí para você também. Outro clima que você encontra lá na Europa, o clima polar. Clima polar. Qual é a vegetação desse clima? A tundra, beleza? E um outro tipo de clima que você encontra lá é o temperado oceânico, que é marcado pela presença das florestas temperadas, ok? Então tá aí os principais climas, principais vegetações, ok? Os principais oceanos, principais rios. No próximo slide estou mostrando aí para você visualizar um mapazinho aí, onde você consegue identificar facilmente esses oceanos que eu falei, esses principais rios aí estão presentes aí nesse mapazinho para você identificar. E aí, pessoal, deixo aí para vocês a atividade do livro, atividadezinha aí do livro de geografia, páginas 109 a 111, 109 a 111. Desejo a todos aí bons estudos, continue estudando, aguarde aí até a nossa próxima aula. Tudo de bom, felicidades, tchau, tchau.